Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje recebemos aqui o José Pio Martins, economista e reitor da Universidade Positivo, para falar sobre a questão do encerramento das atividades da Ford no Brasil. Um assunto que vem tomando bastante polêmica por conta do fechamento de uma fábrica muito importante para a indústria automobilística do país. A gente também tem várias transformações, especialmente com o início de uma era totalmente elétrica, né, dos veículos elétricos. É uma tendência mundial que isso vem acontecendo e isso vem impactando na indústria automobilística, de certa forma. A mudança também da maneira das pessoas se locomoverem também é outro ponto que estabelece mudança. Houve uma queda, além da crise da Covid, a queda já no número de pessoas que adquirem os veículos vem diminuindo bastante, consideravelmente nos últimos anos, e isso que nós vamos conversar agora com o José Pio Martins, economista e reitor da Universidade Positivo. Reitor, primeiramente queria saber, senhor, uma visão geral desse encerramento das atividades da Ford aqui no Brasil. A questão da indústria automobilística nunca pode ser examinada apenas de um ponto de vista local, por várias razões. Eu vou dividir esse comentário aqui em 5 pontos para pensarmos. O primeiro ponto é que a indústria automobilística no mundo é composta de poucas empresas que são donas de poucas fábricas. Um país pode ter centenas, milhares de fábricas de camisas, fábricas de sapatos, mas nenhum país tem centenas de fábricas de automóveis. Em função da escala, em função da complexidade, o fato é que a estrutura da indústria automobilística no mundo é a existência de poucas empresas e poucas plantas industriais. Um segundo aspecto é que já há algum tempo, sobretudo após a crise 2008-2009, a crise financeira mundial, vem sendo informado que a capacidade instalada de produzir carros no mundo é maior do que a demanda por veículos no mundo. Houve um dado momento, há poucos anos, em que o número de veículos comprados era menor 40% em relação à capacidade produtiva do setor automobilístico mundial. Significava dizer o quê? Que as fábricas estavam com uma certa capacidade ociosa porque não havia demanda para tudo que elas tinham condições de produzir. Isso cria um problema. Em algum momento tem que haver um ajuste para que a estrutura produtiva se adapte à estrutura de demanda, à estrutura de consumo. Um terceiro ponto, e esse é bastante importante, é o alto custo de possuir, manter e usar um veículo, sobretudo automóveis particulares. Nesse ponto eu quero destacar, em primeiro lugar, o alto custo de possuir. Sobretudo no Brasil, quem compra um automóvel, ao retirá-lo, um automóvel zero de uma agência, deixa lá metade daquele valor que pagou, 45% mais ou menos, em tributos. Então um automóvel de 100 mil reais, na cadeia produtiva, tem lá 55 mil reais aproximadamente de custos econômicos. O resto é custo tributário. Então, o custo de se tornar proprietário de um automóvel no Brasil especificamente é muito alto. O segundo aspecto é que há um alto custo de manter essa posse. Eu costumo lembrar que em 2020 o país terminou com a taxa Selic 2%, que é a taxa que o governo paga na emissão de títulos públicos. Ou seja, um brasileiro, em dezembro, se comprasse um título do governo federal, ou seja, emprestar dinheiro para o governo federal, ganharia 2% ao ano. Entretanto, para ser dono de um automóvel, paga-se entre 2% a 4%. No Paraná é 3,5%, há estados 4%, alguns estados 2%. Ora, pagar 3%, 3,5%, 4% para ser dono de um automóvel que o próprio proprietário adquiriu com seu dinheiro é mais do que se recebe na Selic, no empréstimo para o governo federal. Um outro ponto muito curioso que eu levanto quando converso com casais, um casal jovem que resolva comprar um apartamento de 250 metros para fazer ali sua vida familiar, em geral tem um automóvel. E aí um quinto, um quarto até às vezes, do tamanho da área útil daquele apartamento é a garagem do automóvel. Então veja, o sujeito compra um automóvel, acaba tendo que comprar um imóvel para botar o automóvel, que é a garagem de seu imóvel. Isso tem que ser considerado. Um terceiro aspecto dentro desse ponto número 3
é o alto custo de usar um automóvel individual. Se considerar combustível, depreciação, o desgaste que leva à desvalorização, a manutenção, em algumas cidades rodízio, a pessoa tem o automóvel, mas não pode usar todos os dias, porque tem que fazer lá um rodízio em função do estrangulamento da cidade. Então, veja, esses aspectos fazem que o custo de possuir, manter e usar um automóvel é alto demais. Reitor, também se discute no Brasil outras modalidades de transporte, né, como a bicicleta e outras formas de você evitar um certo caos, né, nas grandes cidades. Tem cidades que o número de carros por habitantes é muito alto e isso acaba realmente estrangulando as cidades. Eu queria que o reitor pudesse falar sobre isso também. Um quarto ponto, dentro dos 5 pontos que eu disse que vou abordar, é a questão do estrangulamento das cidades. Em 2012, a ONU produziu um relatório chamado A Era das Cidades, que eu recomendo a leitura porque é complexo, é longo, é uma leitura muito técnica, mas a ONU dizia o seguinte: as grandes cidades do mundo estão parando, estão estranguladas porque o sistema de circulação travou. E travou, em parte, em função do excessivo número de automóveis individuais. Eu cito sempre o exemplo de Luxemburgo. Luxemburgo é um país que fica ali perto da Alemanha, da França, que tem em torno, um pouco mais de 600 mil habitantes. Lá há um veículo para cada habitante. O problema lá se tornou tão sério que o governo resolveu estabelecer a gratuidade em todas as modalidades de transporte público. O passageiro que entra em um transporte público em Luxemburgo não paga. Entretanto, é claro que a sociedade paga em forma de tributos. Entretanto, se ele usar um carro individual circular no centro de Luxemburgo, existe um pedágio urbano, existe um custo ali que é muito alto. Por que isso? Porque a cidade, apesar de ser, o exemplo de Luxemburgo, apesar de ser pequena, na verdade travou. Eu me lembro que o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, dizia, coisa de 5, 6 anos atrás, que lá por 2023, Curitiba, que é supostamente um modelo de planejamento, iria ter um veículo por habitante. Perto de 2 milhões de habitantes, perto de 2 milhões de veículos. Por mais que a cidade seja bem planejada, foi planejada há meio século. Não há como suportar esse número de veículos. E então, aí vamos para o quinto ponto. O quinto ponto é que o mundo está buscando alternativas, várias alternativas. A primeira alternativa é o transporte público. A segunda alternativa é o carro elétrico, porque tem outro problema. O combustível usado nos veículos que nós temos hoje vem do petróleo. O petróleo é um combustível, é uma reserva natural esgotável, um dia vai acabar, e é poluidora. Então, o transporte público, o carro elétrico são alternativas que estão surgindo. E é uma outra questão. Um trabalhador pega seu automóvel, sai de casa de manhã, vai ao trabalho, põe ali no estacionamento de seu local de trabalho e retira às 6 da tarde, 7 da tarde para voltar para casa. Então, esse bem, com todos esses problemas, fica ali parado muito tempo e evidentemente que isso não faz sentido. No futuro, o carro individual vai ser mais ou menos assim. Eu pego um carro individual de manhã, ando meia hora, vou para o meu trabalho, largo lá num dado local, uma outra pessoa pega, anda mais meia hora, outra pega. O carro vai circular o dia todo, não vai ficar parado. Então esse conjunto de problemas todos levou a Ford, evidentemente com os problemas específicos no Brasil, a rever seu planejamento, suas necessidades. Ninguém toma uma decisão como essa que a Ford tomou, alegre, feliz, e fechar a fábrica. Isso é necessidade imposta por realidades. E claro, estamos em um ano de pandemia, a produção de veículos no mundo em 2020 caiu muito, isso também agravou a situação, e há os problemas específicos do Brasil, um deles eu já citei a questão tributária, e outro a questão cambial. Muita gente diz que a indústria de automóveis ou a indústria exportadora no Brasil vai bem porque o dólar está com preço alto. Acontece que uma grande parte das empresas exportadoras são também importadoras. E aí o que acaba acontecendo é que elas pagam tributos naquilo que importa. Legal, esse foi o professor José Pio Martins, economista e reitor da Universidade Positivo, falando sobre a questão do encerramento das atividades da Ford no Brasil, e ele citou veículos elétricos. Até tive a possibilidade de trabalhar na assessoria de comunicação da Aeon, que está buscando agora parceiros para a fabricação de bugs elétricos.
aqui na região de Curitiba, ou seja, é uma tendência praticamente irreversível do mercado, e também o uso do veículo compartilhado também é outra tendência por conta da tecnologia. Nós temos hoje os aplicativos para você contratar nesse serviço, né, que são Ubers, e nesse sentido, mas também o carro compartilhado, você poder pegar o carro em algum ponto da cidade, usar um pouco esse carro, depois outra pessoa usar esse mesmo veículo. Isso vai acontecer em breve, não se assustem. Também eu gostaria de citar a bicicleta como alternativa. Tem crescido muito o número de ciclistas nas cidades. Assim, aqui em Curitiba a gente nota uma expansão bem grande. Até ele citou a preocupação que tinha o ex-prefeito Gustavo Frutti na sua gestão, desse inchaço, né, desse comparativo de um veículo por habitante, e esse número podemos atingir em breve. Então há essa preocupação desse inchaço das grandes cidades, e uma alternativa é realmente o veículo compartilhado, são as bicicletas, né, como outra alternativa de meio de transporte, e é claro, a melhoria do transporte público. A gente tem visto que isso está realmente a parte mais difícil. A gente viu que houve uma queda muito grande no número de usuários do transporte coletivo nas grandes cidades, especialmente aqui em Curitiba. A gente nota as pessoas procurando outras formas de transporte, e nessas formas entra a bicicleta, entra novos modelos. Obrigado ao professor, o reitor e economista José Pio Martins pela entrevista. Foi uma honra recebê-lo aqui no Conversas com o Binder. Para você que conferiu essa edição, fica o nosso abraço e até nosso próximo encontro.